História, eu falei que não ia falar no contexto, mas vou lá no contexto. No contexto da história tem uma coisa interessante que Isaías, a história fala que Isaías foi morto pelo filho do rei Ezequias, Manassés. E que Manassés era um rei muito ruim. Foi um dos piores reis de Israel. Ele fez tudo quanto é coisa que desagradava a Deus, tudo quanto é abominação, Manassés fez. Colocou outros deuses dentro da casa de Deus, dentro do templo. Então ele fez tudo que desagradava a Deus. Matou seus próprios filhos, consagrando a outros deuses no fogo. Só que a Bíblia fala que Manassés, Deus entregou Manassés na mão dos assírios e levaram Manassés como cativo, lá para a Babilônia. Mas então, a palavra de Deus fala que Manassés, ele se arrependeu. Ele começou a buscar a Deus, e a Bíblia salienta que ele buscou a Deus de todo o seu coração. Ele buscou com sinceridade. Apesar de todo o mal que ele tinha feito, de ruim que ele era, ele reconheceu o seu pecado. E ele então começou a buscar a Deus. E a Bíblia fala que Deus teve misericórdia daquele homem que fez todo Judá pecar. Deus teve misericórdia dele. E Deus perdoou aquele homem. E fez com que ele voltasse para Jerusalém de novo. Aí a história de Manassés mudou. Manassés reconheceu que Deus era o Deus verdadeiro. E Manassés começou a mudar tudo aquilo que ele tinha feito antes e começou a incentivar o povo a buscar a Deus novamente. Mas por quê? Porque Deus, ele é grandioso em perdoar. E nós temos esse Deus que nos perdoa. Nós temos esse Deus que não olhou para a gente no nosso passado e falou assim, não, esse aí é ruim demais, não presta. Não. Deus perdoou a gente. E ainda hoje, mesmo com as nossas falhas, Deus continua perdoando e tem paciência. Mas Ele continua insistindo. E Ele continua incentivando. Que nós devemos continuar a buscar a sua face. E fala no versículo 9, porque assim como os céus são mais altos que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Eu entendo que buscar a Deus também me dá direção na minha vida. Nós vemos que Davi foi um dos grandes reis de Israel e ele era um grande guerreiro. Mas Davi, todas as vezes que ele ia para guerrear contra o inimigo, ele orava a Deus primeiro. Ele falava, Senhor, eu vou na batalha ou eu não vou na batalha. Quando Deus falava, vai na batalha, ele ia e ganhava. Mas quando Deus falava, não vai na batalha, ele nem ia. Porque ele sabia que se ele fosse, ele ia perder. Então ele não ia. Mas ele estava com vontade de ir, então ele orava de novo. Senhor, eu vou na batalha agora ou não vou? Teve uma certa vez que o Senhor falou 2 vezes com ele, não vai. E ele não foi. Aí na terceira vez, ele falou, deixa eu ver se Deus mudou de ideia. Senhor, posso ir agora? Senhor, agora você pode. Então ele pegou, foi lá e Deus deu vitória. Então mais uma razão para nós buscarmos a Deus são as nossas direção na nossa vida. E por quê? Porque a Bíblia fala que maiores são seus pensamentos, maiores são seus caminhos. E dá um exemplo assim, indiscutível. Assim como o céu está mais alto do que a terra, assim são os caminhos e os pensamentos de Deus mais altos que os nossos. Mas muitas vezes nós não queremos ouvir. Ou muitas vezes nós vamos a Deus já com a resposta no coração. Aí não tem como Deus falar. Não tem como a gente aprender. Se nós já temos a resposta no nosso coração. Só para dar um exemplo, eu lembro que primeira vez, no primeiro dia de aula que eu fiz de seminário aqui no CETAC, tinha um professor que ele falou algo, que na primeira coisa que ele chegou, quando eu sentei, que ele começou a falar, era o primeiro dia de aula, era o meu primeiro dia de aula, e esse professor falou uma coisa assim que mudou a minha forma de pensar a respeito das coisas.
a respeito da palavra de Deus, a respeito de aprender com o Senhor, mudou completamente. Ele falou assim: olha, se você está aqui para você aprender, é por isso que você veio. Mas, se você não abrir o seu coração, se você não abrir a sua mente, e esquecer de tudo que você sabe, você não vai aprender nada. Você tem que dar oportunidade para aquilo que for ministrado aqui, você considerar e pensar que talvez você esteja errado. Eu pensei assim, falei assim, não é que é mesmo? Porque se você for e começar tudo que o professor falar não, isso aí eu já sei, e começar a debater com ele, você não vai aprender. Eu conheci um que era assim, estava lá na escola também. Ele formou, ele não está aqui não, está no Brasil. Ele formou sem aprender nada. Porque tudo que o professor falava, ele rebatia. Tudo. Ele já falava, não, mas isso aí ele ensinou. Ele chegava lá ainda e me mostrava ainda, falava assim, não, ele ensinou errado hoje. Eu falei, mas você já parou para pensar pelo menos uma vez que talvez você esteja errado? Não. E ele temava comigo, eu deixava para lá. Não aprendeu nada. Formou sem aprender. Mas então, esse é o nosso ponto, que nós devemos saber que Deus, Ele pode, Ele tem, melhor dizendo, Ele tem as respostas, que nós temos que ter o coração aberto para poder ouvir. Outra questão também é a respeito da provisão que Deus pode nos dar. Que quando nós buscamos a Deus, nós temos provisão. Então, quando nós começamos a ler esse versículo, essa passagem, uma das coisas interessantes que Deus falou comigo foi o seguinte: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Mas por que ele falou dessa forma? Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto Ele está perto. É porque haverá um dia, irmãos, em que as pessoas buscarão a Deus e não encontrarão. Buscai-o enquanto se pode achar. Ele estava dizendo, dá para deduzir que ele estava dizendo, vai ter um dia em que as pessoas buscarão a Deus e não encontrarão. Invocai-o enquanto Ele está perto. Esse enquanto aí nos dá a entender que vai ter um dia em que Deus estará longe. Deus não estará mais perto. Não, irmão, não tem como isso acontecer. Se Deus está sempre perto, se Deus é misericordioso, se Deus é esse Deus tão amoroso, como que um dia Ele vai conseguir não responder uma oração de uma pessoa que clame por Ele? Como que Ele não vai conseguir salvar uma pessoa que está clamando por Ele? Aí quando nós lemos lá em Amós, no capítulo 8, versículo 11, o Senhor disse: eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Irão errantes de um mar até o outro, e do norte ao oriente, e correrão por toda a parte, buscando a palavra do Senhor, buscando a palavra do Senhor, mas não acharão. Então a Bíblia mesmo fala que existirá um dia em que as pessoas correrão de um lado para o outro, com fome e sede da palavra de Deus, buscando do Senhor, buscando na palavra de Deus uma resposta, buscando a Deus, e não acharão. Correrão de um lado para o outro. Haverá um dia que as pessoas baterão na porta, se estiver aberta, eles correrão aqui dentro, tentando achar uma pessoa, para poder falar da palavra de Deus para eles. E não vai haver.
E se no último caso, se houver uma pessoa aqui, essa pessoa vai estar querendo a mesma coisa. Talvez ele chegará para essa pessoa e falar assim, fala da palavra de Deus para mim, e ele falou assim, eu não sei nada da palavra de Deus. Eu não posso te falar aquilo que eu não sei. E a Bíblia fala que esse dia vai chegar. Felizmente, nós não estaremos aqui para ver esse desastre acontecer. Nós entendemos pela palavra de Deus que isso vai ocorrer depois do arrebatamento da igreja. E nós não estaremos mais aqui. Mas existem pessoas que acreditam e querem acreditar que Deus ainda vai estar agindo nessa época. Deus ainda vai estar protegendo o seu povo. Mas a Bíblia fala que o anticristo vai fazer guerra contra os santos e os vencerá. Aí alguém pode dizer assim, mas na época da igreja primitiva, o inimigo também venceu. Os homens foram mortos, deram para os leões, foram queimados nas fornalhas, mas eles não venceram. Eles não venceram porque essas pessoas tinham o Espírito de Deus. Essas pessoas tinham unção de Deus na sua vida. Por isso muitos deles, mesmo sabendo que a morte estava esperando, eles aceitavam a Cristo. Porque as pessoas tinham sede de Deus e buscavam a Deus. Mas eu pergunto, então, qual que muitas vezes é o nosso problema? Qual está sendo o nosso problema? Eu sei que todos nós buscamos a Deus, mas será que nós buscamos a Deus como nós deveríamos buscar? Será que nós estamos buscando a Deus da forma que Deus queria que nós buscássemos? Eu entendo que se Deus começou a falar comigo a respeito de buscar a Deus, eu entendo que eu estou precisando melhorar. Eu não vou ficar chateado com ele. Eu não vou ficar de cara amarrada, não, está falando que eu não estou buscando a Deus. Não, eu tenho que aceitar que realmente eu não estou buscando a Deus como eu deveria. E que eu preciso melhorar. Eu preciso buscar mais. E Deus começou a falar muito a respeito da gente, lá vem eu de novo falar dos adolescentes, meus irmãos me perdoem. Mas eu tenho que falar. Que a gente aprende demais com esses meninos de ver coisas assim, ver como que Deus age, a sinceridade, que é uma coisa incrível. Deus começou a falar no nosso coração, para a gente ministrar bastante sobre relacionamento este ano. Nós queremos incentivar eles a buscar a Deus, a ter relacionamento com Deus. Aí a Diana chegou para mim e falou assim, vamos fazer culto às sextas, para ter um dia a mais para a gente buscar a Deus com eles. Eu falei assim, vamos fazer. Aí a gente tivemos nosso primeiro culto aqui na sexta-feira. Aí eu ouvi história depois aí de alguns meninos falando assim que eles não estavam esperando aquilo que aconteceu no culto. Eles estavam esperando que eles iam chegar aqui, eles iam pular, eles iam dançar, eles iam se divertir, porque eu falei assim, eu quero esse tempo para vocês buscarem a Deus do jeito que vocês gostam, do jeito que vocês querem. Eu enganei eles direitinho. Do jeito que vocês querem, sem ter vergonha, livre para cantar e errar, livre para poder chegar aqui na frente, falar e engasgar, igual eu faço muitas vezes. Só que eu já acostumei, já fiquei sem vergonha. Eu erro, canto, erro e continuo cantando e não estou nem aí. Eu já aprendi, já passei mico demais, entendeu? Já estou calejado com isso. É ou não é, Belo? Belo sabe. Belo só olha para mim e só balança a cabeça. Uma música velha dessa, você errando. Mas não é a idade, irmão, não é a idade. Eu esqueço, mas não é a idade, entendeu? Porque desde que eu era novinho que eu esqueci. Isso é problema hereditário da minha família. Mas voltando ao nosso assunto, então esses meninos vieram aqui e nós começamos o culto, e eles esperando, né? O oba-oba, né, que todo mundo fala. São Sandy Júnior, vamos pular. Mas então Deus começou, só que a gente já estava orando a respeito disso. O que nós vimos foi, na hora da ministração aqui, Deus tomando alguns daqueles meninos, e chorando aqui na frente na hora que estava cantando. O Juninho
Meu Deus. Deus transformou aquele menino, ele começou a ministrar de uma forma assim incrível. Como que Deus falou nos nossos corações, na ministração dele. Falou um pouquinho demais, mas tá bom. Mas a gente vê assim unção, como que Deus quer usar. E o João Pedro jejuando, falou, não, vou jejuar, vou orar e todo sério, sabe? E Deus falando no coração. O irmão veio aqui, trouxe uma palavra poderosa de Deus. Chamaram os amigos dele, vieram o quê? 5, 6 visitantes. Bênção, irmão, bênção demais. E Deus começou a colocar no meu coração, é isso que eu quero, eu quero que busque a minha face, porque eu tenho muito para fazer. Nós ouvimos aqui muitas vezes no início do ano, como sempre a gente ouve, todo início do ano, que esse é o ano da vitória. Esse é o ano que Deus vai fazer algo novo. Esse é o ano que Deus vai transformar. E nós sempre ouvimos isso. Mas quando este ano Deus estava falando, eu acreditei mesmo. Eu falei assim, não, sabe de uma coisa? Isso é verdade. É esse ano mesmo que Deus quer fazer. É este ano que Deus quer operar dessa forma. É esse ano que Deus quer transformar essa igreja de uma forma tremenda. Que Deus quer trazer muita gente de fora aqui para dentro. Quer trazer muitas pessoas. Quer fazer uma mudança. E Deus, se nós cremos no poder que o nosso Deus tem, nós temos que crer nessa verdade, nós temos que crer nessa promessa. Porque se nós não crermos que Deus pode mudar, se nós não crermos que Deus pode trazer pessoas perdidas, que Deus pode transformar, o que nós estamos fazendo aqui? Por que Ele pode transformar nós e não pode transformar um outro? Deus pode fazer isso. Mas então onde que está o problema? Por que não acontece? É nisso aqui, por que não acontece? É por causa disso. Nós não estamos buscando como nós deveríamos. Nós temos que buscar mais, porque Deus não vai fazer sozinho. Desde o início que Jesus mostrou isso, quer que Lázaro ressuscite? Tira a pedra primeiro. Vocês vão receber poder do alto, vão ser cheios do Espírito, e vão me ser testemunhas em todo o mundo. Mas vocês têm que ficar em Jerusalém e me buscar primeiro. E os discípulos tiveram que fazer isso, e eles fizeram isso. Por isso é que eles viram o que Deus fez. Porque eles buscavam. E eles buscavam e não cansavam de buscar. E muitas vezes o que está faltando a gente então? Se nós cremos que Deus pode fazer, se nós cremos que Deus tem poder para fazer, muitas vezes está faltando na gente, é isso que fala aqui. No primeiro versículo, que eu não li, diz assim, vós todos que tendes sede, vinde às águas. Aqui nesse versículo que eu li aqui em Amós, fala que eles correrão de um lado para o outro com sede e fome da palavra de Deus. Então, quando a gente está com sede, e quando a gente está com fome, a gente não fica parado. A gente não fica parado. Nós vamos buscar a comida, nós vamos buscar, nós vamos comprar, se não tiver dinheiro, ele vai pedir. Mas com fome e com sede nós não queremos ficar. Então, às vezes, nós não estamos com fome o suficiente da palavra. Não estamos com sede o suficiente de Deus. E eu não estou dando uma retada aos irmãos, não. Eu estou dando em mim mesmo. Preciso de mais sede. Preciso de mais fome. Eu quero buscar a Deus, ter mais sede e fome do Senhor, para que tudo isso que Deus prometeu, Ele venha cumprir. Porque não tem ninguém que está com mais sede, com mais fome, de ver isso acontecendo na nossa igreja, do que o próprio Deus. Ele tem desejo de poder pegar esses meninos aqui e começar a ministrar e fazer algo tremendo. Ele está com desejo de pegar cada um dos irmãos, que eu sei que Deus tem
dons, que Deus tem promessas, e Deus quer cumprir. Deus quer. Mas aí vem de nós temos que buscar isso. Nós temos que buscar. Nós temos que tentar, nós temos que abrir mais o nosso coração. E de novo, é enquanto se pode achar. Enquanto Ele está perto. Porque depois do arrebatamento não tem mais. Eu assisti um filme, uma vez, muitos anos atrás, eu assisti um filme depois do arrebatamento. Left Behind, uma coisa assim. E nesse filme, aqueles homens que ficaram, depois do arrebatamento, as pessoas que ficaram, eles foram lançar, o governo lá pegou essas pessoas e começaram a torturar eles, jogaram um monte deles dentro da fornalha. Eles começaram a orar, e o quarto homem, que não era quatro, que tinha muita gente lá, chegou, apresentou no meio deles, fez aquele milagre. E eles não foram mortos. Eu falei assim, isso aí não vai acontecer. Gostaria que fosse verdade, que acontecesse, mas na verdade, a Bíblia não dá vazão para isso. De que vai acontecer milagres e maravilhas depois do arrebatamento. Não, não vai acontecer. O tempo de acontecer é agora. Naquele tempo lá, as pessoas vão fugir e correr todo mundo, e salve-se quem puder. Mas agora, no nosso tempo, é tempo para a gente buscar a Deus, para a gente poder ser usado na mão de Deus. Nos motivos aqui, nas razões aqui de buscar, eu já estou terminando. Se o Kenin quiser tomar a posição dele aqui, o Pelo também. Tocar uma musiquinha para a gente. Nessas razões que Deus estava falando comigo para buscar a Deus, eu queria basear mais nessas três. Focar mais nessas três. De aquilo que Deus pode fazer. Quando nós buscamos a Ele, aquilo que Deus pode fazer em nós, aquilo que Deus pode fazer por nós, mas aquilo que Deus pode fazer através de nós. Porque quando nós buscamos a Deus, Deus pode operar, Deus começa a operar dentro de nós. Porque como que Ele vai operar dentro de nós, através de nós, se nós não deixamos Ele operar em nós? O que nós podemos passar para as pessoas? Para que nós queremos que essa igreja encha, se Deus e transforma as pessoas, se nós não deixamos Deus nos transformar? Hoje o nosso evangelho, as pessoas querem o quê? Eles querem o Deus que pode fazer por nós. Isso aí todo mundo quer. Quer que Deus cura as enfermidades, quer que Deus abra portas de trabalho, quer que Deus dê aquela casa que ele tanto sonha, green card. E não estou falando que é errado. E Deus quer fazer, e Deus quer fazer, e Deus gosta, e Deus pode fazer. Só que o evangelho todo hoje está baseado no que Cristo pode me dar. E o evangelho que Cristo quer fazer dentro de nós? Será que Jesus nos salvou foi para nos dar uma casa? Será que Jesus nos salvou foi só para nos prosperar? Será que Jesus nos salvou só para poder curar nossas enfermidades? Foi para isso também. Mas não foi só para isso. Para muito mais do que isso. O evangelho é muito mais profundo. O sacrifício de Cristo foi muito mais profundo. O que Deus quer, o que Jesus quis e sempre mostrou na sua palavra foi que Ele queria trabalhar dentro de nós, nos salvar, nos libertar, nos purificar, perdoar de todos os pecados, sarar nossas feridas da alma, e através disso as outras pessoas olhar para a gente e falar assim: existe um Deus que pode fazer isso em mim. O propósito de Deus com Israel era isso. O propósito de Deus com Israel foi: eu quero salvar uma nação que me servirá de testemunho. E as outras nações
virão a mim. Essa promessa está para o final dos tempos, está para o milênio, onde todo Israel vai ser o centro de todo mundo. E Jesus vai reinar de dentro de Israel. Só que o plano dele já era desde o início. O plano dele queria que Israel fosse a nação modelo, para que as outras pessoas olhassem para ele e falassem: existe um Deus verdadeiro. E essa promessa passou de Israel para nós. E Ele hoje quer que nós sejamos esse Israel. Que as outras pessoas, que as outras nações olhem para nós e falem assim: não, existe um Deus. Ou para que Deus quer que nós buscamos? Ou para que tudo isso que Deus faz? Deus quer que nós sejamos esse instrumento nas mãos dEle. Deus quer que nós venhamos buscá-lo para que Ele venha agir através de nós. Em Efésios 3:20, melhor dizendo, aqui no versículo que eu li, em Isaías 55, diz assim: porque com alegria saireis, e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros exclamarão de prazer perante a vossa face, e as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá a faia, em lugar da sarça crescerá a murta. E isso será para o Senhor por nome e sinal eterno que nunca se apagará. Em Efésios 3:20, eu já estarei terminando, diz assim: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo mais, muito mais, abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Deus quer fazer muito mais, além daquilo que nós pedimos ou pensamos, seguindo o poder que em nós opera. Agora, que poder é esse que opera em nós? Que poder é esse que opera dentro de nós? É uma afirmação aqui que existe um poder dentro de nós, existe um poder dentro de você, e que Deus quer usar esse poder para transformar. Deus quer usar esse poder para poder transformar vidas, para transformar a nós mesmos. É esse Espírito de Deus que tem esse poder, não sou eu, não somos nós mesmos que temos, é do Espírito de Deus. E Ele quer começar dentro de nós, para que as outras pessoas que estão lá tristes, abatidas, com depressão, quando olhar para você, essa pessoa chegar e falar assim: não, eu quero isso que você tem, por favor me dá isso, porque nós estamos numa época em que as pessoas podem correr de um lado para o outro e vão encontrar, e podem encontrar essa sede da palavra, essa fome da palavra. Eles podem encontrar, porque eu e você podemos dar para essas pessoas. Nós podemos dar. Eu disse uma vez aqui, e vou repetir, que eu ouvi de um pastor muito tempo atrás. Ele disse assim: o dom que Deus te deu não é para você. O dom que Deus te deu não é para você. Deus não te deu um dom: você é bonitinho, toma aqui um dom para você, vai dormir. Não. Ele falou: o dom que Deus te deu é para mim. O dom que Deus te deu é para as outras pessoas, não é para você. É por isso que Ele repreendeu aquele rapaz que escondeu o dom dele. Falou assim: você é um servo mau, porque você escondeu o dom que eu te dei. Não era para você, era para você granjear outros com ele. Agora, quando você começa a usar o seu dom, Deus te dá mais. Deus te dá mais. Nós fizemos uma visita na casa de um casal aí. E depois que nós terminamos a visita, eles são pais de uns adolescentes. E nós fomos lá fazer a visita para esses adolescentes. Os pais deles também estavam lá. E no final da visita, a mãe do menino chegou pra gente e falou assim: eu tava precisando ouvir isso.
Eu conheço muita gente lá na igreja, mas agora eu vejo que é tempo para mim tomar minha decisão. E a mulher falou assim: eu tô cansada dessa vida. Eu tô cansada de... graças a Deus eu tenho uma família abençoada e Deus nos prospera, mas eu tô cansada. Tá faltando algo dentro de mim. Eu falei assim: o que você tá faltando dentro de você, eu tenho para te dar. É Jesus Cristo. E ela agora está vindo na igreja. E é isso que Deus quer fazer. E agora eu gostaria de convidar. Tem pouca pessoa, mas não importa. Não importa quantas pessoas tem. Eu falei com o Senhor: não importa quantas pessoas tem. Pode ter 2, pode ter 1. O que importa é que se Deus estiver presente, é isso que importa. E Jesus está presente aqui neste lugar. E eu quero convidar só você que acha que precisa de buscar mais a Deus, seja em qualquer área, para mudar dentro de você, para operar dentro de você, ou através de você, ou por você. Doesn't matter. Eu convido você a vir na frente, nós estaremos orando. Eu estarei passando a palavra para o pastor. Logo depois que nós terminarmos de cantar esse hino. Adorarei ao Senhor com toda a minha alma. Adorarei ao Senhor com todo o meu coração. Eu te adorarei.